Fala aí, galerinha, beleza? É o seguinte, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o André Moreira, certo? Professor de português e inglês da Escola Municipal Zélia Saldanha, e eu estou aqui hoje para fazer a correção dessa atividade que está aí na tela, que é a atividade do 6º ano de língua portuguesa que vocês receberam aí no dia 17 de maio, eu suponho, né? Então é isso, a gente está aqui para efetuar a correção dessa atividadezinha aqui e comparar as nossas respostas para ver aí se as suas estão mais ou menos parecidas com as minhas. E aí vocês decidem por bem se vocês querem mudar alguma coisa, corrigir, etc. Até porque essa daqui é uma atividade mais de análise, né? Então ela não tem tanto assim respostas corretas, respostas precisas. A maioria delas vai ser mais de opinião pessoal, só que mesmo assim é sempre bom a gente ter um comparativo com outras respostas para saber se a nossa está ali mais ou menos dentro de um padrão lógico, tá entendendo? Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para a nossa atividade. E a primeira coisa de tudo aqui é esse quadro azul que a gente tem, que é falando sobre a linguagem, né? É claro que aqui são perguntas que não exigem respostas, mas são perguntas legais que levam a gente a refletir. E só uma curiosidade aqui nessa segunda pergunta, né, que fala como é que as pessoas faziam para se comunicar antes da invenção da escrita. Mas só que assim, a escrita, pessoal, para quem não sabe, a escrita já tem datas registradas de 5.000 anos antes de Cristo, né? Então assim, a gente está em 2021, né? Então já faz pelo menos 7.000 anos que a linguagem escrita foi criada. Então é inimaginável pensar em como o ser humano viveria sem a linguagem verbal, seja ela falada ou escrita, não é mesmo? E aí aqui pergunta sobre os celulares e tal, e antes do telefone celular. Eu peguei essa época, viu, de comunicar antes do telefone celular, né? Foi uma época legal até, né? Não sei como seria hoje, a gente teve contato com o telefone celular já depois de adulto. Sim, depois de adulto, entre aspas, né? Mas não quando criança, evidentemente, e eu não saberia como eu lidaria com essa tecnologia sendo criança, né? A gente como jovem adulto, mais ou menos, a gente tem uma noção, mas quando é criança eu realmente não sei o que eu faria caso eu tivesse toda essa tecnologia de hoje naquela época, né? Enfim, essas daí são perguntas para a gente refletir, né? E aí fala aqui, ó, pergunta para uma pessoa mais idosa como era, que se comunicava antigamente, né? Então eu já tô chegando lá, hein? Rapaz, tempo voa, hein? Mas é isso aí, sem mais delongas, vamos aqui para nossa atividade, né? O que realmente interessa, que é a nossa atividade de língua portuguesa, língua e linguagem, que é o título que está aí, tá? E ela é uma atividade baseada, em um primeiro momento, nessa tirinha que está aí na tela, né? Que é a tirinha de Suriá. E o título aqui que chama essa tirinha, o texto segue da seguinte maneira. Você já parou para pensar como a todo momento estamos interagindo com as pessoas das mais variadas formas de comunicação? Pela fala, pela escrita, por gestos, expressões faciais ou corporais, pelas imagens, recursos específicos de linguagem digital e etc. Então, você já parou para pensar como a gente utiliza todos esses recursos para se comunicar, né? E aí, a seguir, você vai ler a tira de Suriá, A Garota do Circo, do autor Laerte Coutinho, que, de certa forma, faz um pouco desse uso de linguagens variadas, como a gente vai ver aqui, tá bom? Então, antes de responder as questões, pessoal, a dica que eu sempre dou, eu vou falar isso sempre, né? Leiam o texto referente à questão antes de responder as perguntas, né? Aí você fala, professor, mas eu vou logo nas perguntas, eu leio primeiro as perguntas para quando eu voltar no texto eu saber o que já está perguntando, né? Mas aí o seu contato com a leitura, ele vai ser um contato comprometido. E a leitura, né, ela é o mecanismo de aprendizado mais importante da língua portuguesa, tá bom? Então você não pode se deixar falhar nessa questão, né? É importante ler os textos antes de responder as questões, e quando você lê as perguntas,
o seu trabalho de ir no texto ser uma retomada e não uma primeira visita, entendeu? Porque a leitura e a compreensão antecipada é muito importante e é mais importante do que qualquer outra coisa na língua portuguesa, beleza? Então vamos aqui passar pela nossa tirinha, né? Tirinha de Suriá. E no primeiro quadrinho ela fala: todos os meus amigos viajaram. Aí no segundo quadrinho ela fala o seguinte: vou fazer uma nova amizade, apontando para cima, né? Ela faz um desenho na parede no terceiro quadrinho. E aí aqui o desenho que ela fez na parede fala: oi, meu nome é Muriel. E aí ela repete: eu sou a Suriá. Quer dizer, repete não, né? Ela responde: eu sou a Suriá. E aí vem as perguntas, tá? Então aqui na primeira questão, pergunta o seguinte: como Suriá se sente no início da história e por quê, tá? E aí a gente pode ver aqui, né, que ela se sente sozinha, né, porque ela se queixa que todos os amigos dela viajaram, né, e meio triste justamente por causa da imagem, né, que aqui o rosto dela expressa esse sentimento de tristeza. Então a gente pode responder o seguinte: como Suriá se sente no início da história? Triste e sozinha. Não, sozinha aqui é minúsculo, né? Sozinha. Por quê? A gente responde porque junto, né? Para responder o porquê é junto. Porque seus amigos viajaram. Certo? Como Suriá se sente no início da história? Triste sozinho. Por quê? Porque seus amigos viajaram. Tá? Letra B. O que, além da fala de Suriá, permite ao leitor perceber o sentimento de Suriá no primeiro quadrinho? Então, assim, a gente tem a queixa dela no primeiro quadrinho de que os amigos dela viajaram, né? Mas tem um segundo elemento que permite saber que a gente perceba que ela está se sentindo triste, né? E a resposta para essa questão aqui é o desenho, né? Então aqui eu responderia da seguinte forma: o semblante triste de Suriá representado no desenho, certo? Porque é pela imagem, é pelo quadrinho, pela linguagem visual que a gente percebe que Suriá está aqui com uma expressão um pouco triste, né? Você vê assim ela com a boquinha mais para baixo, assim, quer dizer que é um desenho que normalmente faz com que a gente pense que a pessoa está triste, né? E quando eu coloco aqui o semblante triste, o semblante nada mais é do que a expressão facial que a pessoa está fazendo. Então, se a pessoa tem um semblante alegre, quer dizer que ela está se mostrando alegre, entendeu? Estar alegre é uma coisa, estar com um semblante alegre é outra. Porque o semblante é como você se mostra para as pessoas, não como você está se sentindo de fato, entendeu? Então eu posso estar triste, né, mas mesmo assim tentar fazer um semblante feliz para disfarçar e o pessoal não saber que a gente está triste, né? Então o semblante é como a gente se mostra para as pessoas, tá bom? Então ela tem ali no primeiro quadrinho um semblante triste, né? Então isso tudo é registrado no desenho, que é a resposta para a nossa questão, tá bom? Na letra C, fala o seguinte: compare a posição da personagem em cada quadrinho. Para você, por que ela aparece em tamanho maior no segundo quadrinho? Então aqui, pessoal, vocês podem perceber que nos 3 outros quadrinhos ela está desenhada de corpo inteiro, né? Já aqui no segundo quadrinho, ela está desenhada só do busto para cima. E é isso que faz com que a gente perceba, né, que ela está maior. Por que ela está maior? Porque só metade do corpo dela foi desenhado. Assim, sobra mais espaço no quadrinho para ela ser desenhada de maneira que ela fique maior na imagem, né? Então, essa é a resposta, né? Só que assim, aqui fala para você, então é uma resposta pessoal. Você pode ter pensado de outra forma e da forma correta, mas a maneira como eu pensei é essa, tá bom? Então eu responderia da seguinte maneira: porque ela está desenhada do busto para cima, sobrando mais espaço para
enfatizar seu rosto. Certo? O busto é aqui, essa região do peito para cima, tá bom? Próxima questão. No segundo quadrinho, o que expressa o dedo de suriá em posição para cima? Você costuma fazer esse gesto, né? Então, esse daqui é um gesto muito utilizado em histórias em quadrinhos e em desenhos, etc., né? Que o dedo para cima, ele nada mais nada menos representa uma ideia, né? Quer dizer que a pessoa está tendo uma ideia. Então, já sei, vou fazer tal coisa. Então, assim, esse dedo para cima quer dizer que a pessoa teve uma ideia. Então, aqui a gente responde que o dedo de suriá expressa o momento em que ela teve uma ideia. Aí a questão continua. Você costuma fazer esse gesto? Aí, assim, eu não costumo, né? Então, sei lá, eu particularmente não costumo fazer esse gesto. Vamos dar uma incrementada aqui, vamos colocar diferentemente de suriá. Eu, particularmente, não costumo fazer esse gesto. Então, nossa resposta ficou assim. O dedo de suriá expressa o momento em que ela teve uma ideia, né? Tive uma ideia. Diferentemente de suriá, eu, particularmente, não costumo fazer esse gesto, né? Eu não tenho esse hábito de botar o dedo para cima quando eu tenho uma ideia. Enfim, se vocês têm, vocês colocam o que vocês têm, né? Então, vamos lá. Suriá encontrou uma solução para o problema? O que você achou do modo de fazer uma nova amizade, né? De certa forma, sim, ela encontrou uma solução para o problema. E essa solução nada mais foi, só para lembrar vocês, que desenhar um amigo imaginário na parede, né? E aí pergunta, o que você achou do modo de fazer uma nova amizade? Eu, particularmente, achei um modo muito criativo, né? Que é legal, assim, uma criança brincar de fazer amizade, de repente faz um desenho na parede. E lembrando aqui pra vocês, que esse bonequinho aqui, não foi que o bonequinho falou com ela, tá bom, pessoal? A gente pode ver que o balão, ele tá desenhado na parede, ou seja, ela desenhou o bonequinho e também desenhou um balão de fala que representa uma fala desse novo amigo dela, tá? Então eu achei um modo muito criativo de fazer novas amizades. E aí aqui pergunta na letra F. Nessa época de pandemia, você tem feito novas amizades? Se sim, como? Né? Eu particularmente, aqui também é uma resposta totalmente pessoal, né? Aí algumas, né? A partir de grupos sociais online, né? Então, os grupos sociais normalmente são grupos dos quais a gente faz parte, seja grupos de trabalho, grupos de escola, grupos, sei lá, de jogos, enfim. E tudo isso vai ser um tipo de grupo social. Então, a gente tem algumas coisas em comum, a gente acaba fazendo amizade dessa forma, né? De maneira virtual. Pelo menos tem sido assim nos últimos 2 anos para mim. Próxima pergunta. Para produzir essa tira, que recursos foram utilizados nas imagens, né? Então, essa pergunta pode ter pego muita pessoa de surpresa, porque quando pergunta o que é recurso, como assim recurso, né? Então, assim, a gente tem aqui nesse próprio texto, aqui embaixo, né, que logo nesse trechinho aqui, que o autor da atividade ele cita alguns recursos que a gente pode utilizar, né? Então, bem como meio de outros recursos gráficos como cores, enquadramento das cenas e tal. Então, os recursos nada mais é do que as ferramentas que a gente dispõe ali no momento para produzir determinada coisa e chamar aquele produto
de um determinado gênero, vamos colocar assim, né? Então, por exemplo, se a gente faz uma música, a gente faz tocando instrumentos, fazendo uma letra, compondo melodias, e juntando tudo isso a gente forma uma música. E na história em quadrinhos não é diferente, né? Então aqui a gente pode responder assim, ó. Os recursos utilizados foram linguagem verbal e não verbal, né? E imagens, como os desenhos, por exemplo, balões de fala, quadrinhos sequenciais, etc. Aqui já dá para ter uma boa dimensão do que o autor utilizou para fazer, para dar vida a esse texto que a gente chama de quadrinho, tá? Então, logo depois aqui dessa letra G, a gente tem um texto, né, que vai auxiliar a gente nas respostas mais adiante. Então, é importante que a gente leia ele também, para a gente ver como ele pode nos ajudar nas respostas que a gente vai ter mais para frente, tá bom? Então, aqui fala, nessa tira é possível perceber a representação de uma situação por meio de elementos verbais, que é o texto, e não verbais, que são as imagens, bem como por meio de outros recursos gráficos, como as cores e o enquadramento das cenas, utilizado para nos fazer compreender a história, né? Então, esses recursos aqui, eles são feitos para a gente conseguir compreender melhor o que o autor quer passar, né? Então, aqui continua. Linguagem é toda forma que o ser humano usa para se comunicar. Através da linguagem, as pessoas se comunicam, certo? Constroem sentidos e agem uns sobre os outros. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras para transmitir uma mensagem. A linguagem não verbal é aquela que utiliza imagens, sinais, gestos, cores, sons, entre outros, para transmitir uma mensagem. Então aqui está um ponto muito importante da nossa atividade, tá? Falando a diferença entre linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é a linguagem como a gente conhece, seja ela falada, seja escrita. Então, todo modo de linguagem que a gente utiliza palavras, então a gente está fazendo uso da linguagem verbal. E a linguagem não verbal é todo tipo de comunicação que não utiliza palavras, né? Então, pode ser desenhos, pode ser gestos, placas, cores, sons, enfim, as mais variadas coisas, né? E tem também a linguagem mista, que é o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal simultaneamente em uma mensagem. Então, quando a gente tem esses dois elementos juntos, num mesmo ato de comunicação, a gente está fazendo o uso da linguagem mista. Então, como esse quadrinho é um tipo de linguagem mista, porque faz uso tanto da parte do texto quanto da parte da imagem, então aqui nessa resposta de recursos utilizados, a gente pode reduzir, né? Os recursos utilizados foram linguagem mista, porque usou a verbal e a não verbal. Então, já que usou as duas, então a linguagem é mista. Os recursos utilizados foram linguagem mista, imagens, balões de fala, quadrinhos sequenciais e etc. Tá bom? E aqui na segunda questão pergunta justamente isso. Qual linguagem está sendo usada na tira que você leu de Suriá? Linguagem mista. Somente isso, tá? Aí aqui segue outro texto que fala um pouco sobre a língua e etc, né? A interação ocorre quando as pessoas estão envolvidas em uma situação de comunicação. Aquele que produz a linguagem, ou seja, que fala, que pinta, que dança, que compõe, é o locutor. E aquele que recebe a linguagem é o locutário. Então, se eu estou falando com vocês, eu sou o locutor e vocês que estão ouvindo são os locutários, tá? No processo de comunicação e interação, o locutor e locutário são interlocutores, ou seja, as pessoas que estão conversando naquele momento são interlocutores, certo?
Língua é um conjunto de signos formados por palavras que se combinam por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem. A língua varia de acordo com cada povo e cada cultura. Falamos o português no Brasil porque essa língua foi trazida pelos portugueses por ocasião da expansão marítima no século XV. Então, assim, teve a época da colonização e tal, e como o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né, eles acabaram meio que impondo essa língua portuguesa para os índios falarem, né, e isso daí seguiu adiante até hoje, e por isso que hoje em dia a gente utiliza a língua portuguesa para nos comunicarmos, tá? Outros países colonizados por Portugal, como Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, na África, também têm como língua oficial o português, né? Então, assim, a colonização, seja ela as cruzadas portuguesas ou de qualquer outro país aí, nos países que elas colonizaram, né, logicamente a língua utilizada vai ser a língua daquele povo, né? Então, por exemplo, todos os países que Portugal colonizou, como o Brasil, Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, todos esses países vão falar a língua portuguesa, tá? A língua pode apresentar-se de dois modos, escrita ou falada. Cada língua tem um conjunto de palavras e regras de combinação dessas palavras, a fim de que os falantes possam interagir entre si e compreender-se. Essas regras podem variar conforme a situação em que utilizamos a língua escrita ou falada. Você sabia que a língua brasileira de sinais, Libras, é uma língua oficial, tal como as línguas portuguesa e espanhola, por exemplo? Libras é a sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. Então, Libras significa isso, Língua Brasileira de Sinais, tá bom? Que é uma língua de modalidade gestual, através da qual é possível se comunicar por gestos, expressões faciais e corporais. Então, a Libras é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, sendo, portanto, uma importante ferramenta de inclusão social, né? E nessa imagem aqui a gente tem um exemplo de Libras, né? Porque Libras é uma linguagem, como falou aqui, gestual, com expressões faciais e corporais, né? E normalmente a gente faz sinais que eu definitivamente não sei fazer, só sei imitar ali, como na imagem, né? E uma pessoa que realmente consegue fazer esses sinais assim com precisão, ela se comunica muito rápido através das Libras. É uma coisa bem interessante. Eu mesmo, que não domino a língua, não consigo nem imaginar como funciona, né? Mas é uma coisa assim espetacular. Então, para encerrar, a gente tem um último texto aqui, né, que se chama Suriá, a Garota do Circo. Aí conta a história dos quadrinhos de Suriá, né? Seu pai e sua mãe são malabaristas e ela nasceu e vive dentro de um circo. Então Suriá é uma garotinha que vive dentro de um circo, é isso. A vida de Suriá é bastante diferente das outras crianças de sua idade, pois ela não possui residência fixa, já que o circo é itinerante. Então, assim, ela é uma pessoa que ela não fixa a residência, Suriá no caso. Então é difícil para ela fazer amizade, porque sempre que ela faz uma nova amizade, em breve ela vai ter que partir para outra cidade, porque a sua vida é assim, dentro de um circo, né? Mas em compensação, a relação de Suriá com as pessoas e os animais do circo acaba sendo muito intensa. Daniel o leão, Úrsula a elefanta, Kurtz o urso e Fred o macaquinho. Todos são seus grandes amigos e estão presentes, né? Então, assim, aqui fala que as maiores amizades de Suriá são as próprias pessoas do circo, que são seus familiares, e também os animais que trabalham no circo junto com ela. Suriá traz o universo da criança e do circo, deixando o leitor com o humor e a inteligência do Laerte, né? Laerte é o autor, né? Laerte é um dos grandes nomes do quadrinho nacional, fazendo um humor que agrada adultos e crianças, aqui embaixo, né? Seu primeiro álbum produzido pela Devir é Suriá, a Garota do Circo. Então aqui é sobre o autor, né? Aquele que desenha o quadrinho e tal. E nesse textinho aqui a gente pode conhecer um pouco melhor a vida de Suriá, o que é essa personagem Suriá, né? Então ela é uma garota de circo, tá, pessoal? Então, aqui pergunta, como você acha que é a vida dentro do circo? Como é que você acha que é a vida dentro do circo? Então, essas daqui são respostas completamente pessoais,
tá? Eu vou responder aqui porque eu também tenho a minha opinião. E se vocês compartilham de uma opinião parecida, vocês podem fazer a comparação aí, tá bom? Então, para mim é o seguinte, né? Para mim, a vida dentro do circo tem seus prós e seus contras. Então, assim, tem coisas boas e coisas ruins, né? Por um lado, pode-se conhecer muitos lugares diferentes, mas, por outro, é difícil de manter. Vou colocar aqui, é sempre difícil manter novas amizades. Porque assim que você está começando a fazer um amigo, logo você tem que sair da cidade, perde o contato na maioria das vezes, né? E o contato virtual não é a mesma coisa que o contato presencial físico, né? E aí fica difícil. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Segunda questão aqui. Você conhece ou já fez amizade com uma pessoa do circo? Eu, particularmente, não. Então, não tenho nem o que falar, eu nunca fiz, não sei como é que é, enfim. Então, é só não para mim. Como deve ser para uma criança do circo fazer amizade? Para mim, deve ser difícil. Porque é aquilo que eu falei, né? Pois logo que se faz a amizade, depois de um breve período, a criança partirá da cidade em questão, então, em que está instalada. Vamos ler aqui essa resposta. Deve ser difícil, pois logo que se faz amizade, então vamos colocar assim. Então aqui, galera, deu uma mudada na resposta, né? Ela ficou mais ou menos assim. Deve ser difícil, pois logo que a criança faz amizade, depois de um breve período, deverá partir para outra cidade, deixando seus novos amigos para trás, né? Porque ela não consegue manter uma amizade, já que logo ela vai ter que se mudar e assim sucessivamente, né? Então, a vida de um circense deve ser bem difícil aí, né? Então, beleza, galera. Tá aí a nossa atividade respondida, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí no gabarito. É uma atividade mais de análise mesmo, que a gente faz respostas pessoais e tal, mas tem umas aqui que foram bem interessantes a gente discutir. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Então, é isso aí. A gente se vê numa próxima aí. Falou, valeu!